Em algum episódio anterior, nós começamos a falar a respeito da série que conta a história do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, um piloto brasileiro. E a gente ficou de voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre a série. A gente não voltou antes porque a gente não tinha assistido. Ainda não terminamos de assistir, na verdade, mas nós assistimos mais um episódio. Então, hoje a gente voltou para contar um pouquinho para vocês. Falar um pouquinho da nossa opinião a respeito. Vem com a gente em mais um episódio de Don't Panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills, join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Então, finalmente, depois eu acho que de uns 4 meses, a gente assistiu ao segundo episódio da série do Senna. Hugo, o que você achou dessa segunda parte da história? Eu achei que a gente perdeu totalmente o timing para falar dessa série do Senna, porque com certeza todo mundo já assistiu, já passou para a próxima, e agora a série de que tá todo mundo falando nem deve ser essa, nem sei qual é, mas como eu não tô nem aí para isso, eu vou falar atrasado, mas vou falar da série do Senna, que a gente ainda não terminou, né? E deve demorar, já avisamos logo, até a gente gravar mais um episódio comentando o episódio 3. Ou, na verdade, a gente, depois de comentar esse episódio, pode assistir todos e aí vir novamente gravar um episódio contando ou comentando a nossa opinião sobre toda a série. Mas, até agora é uma série que eu recomendaria. Baseando-me no primeiro e no segundo episódio, eu achei a história muito legal. Foi bem interessante que agora, finalmente, ele é um piloto de Fórmula 1 na segunda. Atenção para spoilers, né? Atenção para spoilers. Se você não viu a série, pausa esse episódio, vai lá ver e volta aqui. Só não sei qual que é o spoiler, dizer que ele é um piloto de Fórmula 1. Né? Eu acho que isso todo mundo já sabe. Mas enfim, ele ia chegar lá em algum momento. Mas o spoiler é que isso acontece no episódio 2. Mas ok, continue. Mas eu fiquei um pouco revoltada com o que aconteceu com ele antes de ele finalmente chegar a ser um corredor de Fórmula 1. E isso talvez seja um spoiler, então eu não vou dizer. Não, vai dizer sim, nós vamos falar, porque tem alerta de polêmica aqui. Alerta para polêmica, Vai lá. Eu sei o que te indignou, já imagino, e acho que isso dá um bom assunto aqui para esse episódio. Ok, então eu vou falar. O ano era 1984. O Senna foi participar de uma corrida. Tinha vários, corredores muito famosos. Agora eu não consigo me lembrar dos nomes. Mas até tinha um que eu acho que é brasileiro, né? O Nelson Piquet. Acho que é esse o nome dele, né? Não sei. E entre outros, que eu conheço, ouvindo o nome, eu sei que eu já ouvi. Não que eu tenha visto eles correrem, até porque eu nem era nascida em 1984, né? Mas enfim. E a corrida foi em Mônaco. Choveu muito. Choveu durante toda a corrida. E durante toda a corrida foram acontecendo acidentes. E daí esses que foram sofrendo os acidentes foram saindo, né? Porque não tinha como continuar a corrida. E o Senna, ele tinha largado, eu não sei se em 19º ou em 13º, porque quando passa a imagem, mostra que ele está em 19º, mas no áudio do episódio diz em 13º, então eu não sei. Mas enfim, ele estava lá para trás. E conforme foi acontecendo a corrida, acontecendo acidentes, ele foi ultrapassando o pessoal até que ele conseguiu chegar em 2º lugar. Porque ele era muito bom correndo na chuva. Desde criança, o pai dele ajudou ele a treinar isso.
correr na chuva. O que eu achei muito legal é que ele diz que a chuva nivela os pilotos, porque sem chuva tem motor, tem carro que é muito mais veloz, que é muito mais potente, mas na chuva isso não faz muita diferença, porque você não pode correr muito, que vai derrapar, então acaba nivelando e depende mais da habilidade do piloto do que da potência do carro. Tanto é que todos os pilotos estavam meio receosos de correr na chuva. E o Senna estava super tranquilo, porque ele era bom nisso, correr na chuva. E daí estava o primeiro colocado lá correndo e ele em segundo. E conforme foi ainda acontecendo a corrida, ele foi se aproximando do primeiro colocado. Só que esse primeiro colocado, se ele ganhasse em primeiro, ele seria o campeão de todo o campeonato. Eu não sei como é que chama da corrida, campeonato? Sim, era a Fórmula 3. Ok. Só que ele sabia ou percebia que corria o risco de perder, de o Senna também ultrapassar ele. Aí o que ele fez? Ele acenou para encerrarem a corrida, porque supostamente estava chovendo torrencialmente, não dava para correr, não dava para ver. Vamos encerrar a corrida. Ele fez isso uma vez, ignoraram. Aí eu acho que na segunda vez que ele fez isso, aí o pessoal foi lá, conversou, os chefões lá se conversaram e daí decidiram que iam encerrar a corrida. E quando decidiram que ia encerrar a corrida, o rapaz com a bandeirinha, na verdade 2, né, que veio um com a bandeira vermelha, que eu não sei lá o que significa. Não dá para deduzir que seja encerrar a corrida? Sei lá, exatamente. E o outro com a bandeirinha xadrez, que é o do vencedor, né? Que sinaliza o fim da corrida e vencedor. Aí o que estava em primeiro lugar, ele veio e parou antes das bandeirinhas. E o Senna não sabia que tinham encerrado a corrida, né? Naquele momento, sem ter realmente terminado as voltas. Ele foi e passou direto. Mas aí que tá a injustiça. O que tinha pedido para encerrar a corrida, encerrando a corrida, teoricamente não, aconteceu realmente, ele foi o vencedor, porque ele era o primeiro colocado e já tinha toda uma pontuação, então ele foi o vencedor do campeonato. O que para mim isso é uma total injustiça. Uma, por ele ser medroso e ter feito isso, né? Encerrado a corrida, pedido para encerrar a corrida, e outra que, para mim, o fato de ele ter parado antes da bandeirinha já deixaria ele em segundo lugar, sendo que o Senna passou a bandeirinha. Então, para mim, o Senna ficaria em primeiro lugar e ganharia o campeonato. Com base em? Na minha opinião, nos meus conhecimentos de Fórmula 1 e de corrida e... Então você pode ver aqui uma certa ponta de nacionalismo, mas brincadeira. Falando em nacionalismo, que claro que quando a gente vê isso, a gente sente essa injustiça, do jeito que a história conta, aliás, é do jeito que a série conta. Eu não estava vivo para ver como foi a vida real, mas eu concordo com a Érica no fato de que pareceu bem injusto, não por ele ter parado antes da bandeirinha ou depois da bandeirinha, ou ele... O que a série mostra e que parece injusto é o fato de que realmente pediram para encerrar a corrida com esse certo medo de que o Ayrton Senna ganhasse. Por quê? Porque ele era um piloto, isso já é na Fórmula 1, né? Isso é na Fórmula 1, eu falei Fórmula 3 antes, mas não. Isso já é na Fórmula 1, só que ele tá numa escuderia, ou seja, uma equipe de Fórmula 1 que é uma equipe ruim, com um carro muito menos potente do que as equipes grandes, e seria, entre aspas, uma vergonha para as equipes grandes deixarem ele, um piloto novato, que é uma das primeiras corridas dele ali, na verdade é a primeira corrida dele em Mônaco, nessa pista que é super perigosa, na chuva. Então eles não queriam passar essa vergonha de um piloto de uma equipe pequena com um carro fraquinho ganhar a corrida. Ele já estava fazendo história por ter passado tanta gente numa pista de difícil ultrapassagem e tá em segundo lugar, tanto é que o cara da equipe dele até acena para ele antes da corrida parar e diz assim, ó, só mantém a posição.
e ele vai ganhando tempo cada vez mais, chegando perto do primeiro colocado, ao invés de escutar o cara da equipe dele que diz fica no segundo lugar que tá bom, ele parte para cima do primeiro lugar, e aí quando tá ali quase 5 segundos atrás, é que eles decidem parar a corrida. Então o jeito que a história é contada, repito, não sei se foi assim mesmo, incluindo uma certa cena dos bastidores entre os diretores, dá a entender que foi injusto, e eu diria mais, aí que entra a polêmica. Não apenas foi injusto, mas eu diria que o jeito que a série conta a história dá a entender que existia um certo caso de xenofobia ali na Inglaterra naquele momento. Você não acha isso, Érica? Eu acho que sim, até porque antes de ele entrar na Fórmula 1, na última corrida que ele fez na Fórmula 3, não sei como chama, mas no futebol seria o olheiro. Na Fórmula 1 não sei se seria isso, mas seria essa função, né? Que procura talentos. Ele falou com o Senna e falou pra ele, ano que vem você vai estar com a gente na Lotus. Só que daí depois, quando ele venceu a corrida e daí o olheiro foi falar com o chefe da Lotus, o cara falou, ótimo que ele ganhou, beleza, mas ele não é inglês, então a gente não quer. Exatamente, foi daí que a história ela conta tudo com essa perspectiva, com esse ângulo de que era muito mais difícil, apesar de ter muita habilidade, as portas, por assim dizer, da Fórmula 1 e desse ambiente não se abriam muito para o Ayrton Senna por ele ser brasileiro. Existia ali, sempre no episódio mostra os repórteres meio que dando a entender e atacando ele com questão de ser latino. Ah, mas será que é assim porque você é latino, não consegue ganhar corrida porque o sangue esquenta muito? Então tem sempre essa referência, esse preconceito relacionado com a nacionalidade do Ayrton Senna e dificultando o caminho ali para ele. E aí fica mais evidente ainda que parece que nessa corrida em Mônaco eles meio que parar a corrida. Seria muita vergonha, né? Um brasileiro novato na chuva, na pista mais difícil de ultrapassar o campeão mundial e chegar em primeiro lugar. Não podiam deixar isso acontecer. E ele fica indignado quando ele termina a corrida todo feliz, achando que estava em primeiro, porque ele talvez achou que o outro tinha desistido, né? Quando parou. E não, deram para ele o segundo lugar porque pararam a corrida naquele momento. Agora ficamos na expectativa para saber o que acontece, né? A gente sim, o pessoal aí não sei, porque essa já devem ter todo mundo assistido, né? E a gente tá aqui. Mas eu acho que independente do enredo do episódio e de vocês terem assistido ou não, foi legal trazer essa pauta aqui pro podcast, que é uma pauta polêmica, mas necessária, que tem a ver com a xenofobia, o preconceito, né? Será que isso ainda existe hoje? Fica a reflexão, né? Nessa mesma proporção que existia antigamente, será que, dependendo do país, é mais difícil para a pessoa ser bem recebida ou atingir o sucesso naquele país, simplesmente porque ela é de outra língua, de outra cultura? Fica a reflexão e as perguntas. Quem sabe a gente pode responder a nossa opinião num próximo episódio, quando a gente continuar. Mas eu acho que são questões importantes que a série fala ou traz à atenção. Quer isso tenha sido real ou não. Quer em proporção maior ou menor. Mas enfim, acho que é um tema interessante. Isso foi o que eu mais gostei desse segundo episódio. E esse foi mais um episódio de Don't Panic! Keep Speaking Português.